Graças a Deus. Aleluia. O tema da nossa pregação hoje está no livro de Lucas, capítulo número 19. Lucas, capítulo 19. É a história de um homem meio parecido comigo, né? Quem que é o homem meio parecido comigo? Glória a Deus. Aleluia. E o tema desta pregação, né, eu estava meditando para vir pregar aqui, é grandes bênçãos, grandes desafios. Você que está anotando aí, pode anotar, né? O tema é grandes bênçãos, grandes desafios. Então, aqui em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo número 1, nós encontramos a história de Zaqueu, uma história que conhecemos desde a nossa infância. Alguns que nasceram em lar cristão, nas escolas dominicais, nos ensinavam sobre Zaqueu, sobre Davi, sobre Abraão, sobre Isaac. Nós tivemos o privilégio de ouvir essas histórias na nossa infância. Mas hoje não é uma história, são exemplos e verdades que o Espírito Santo quer que nós, como pessoas maduras, entendamos necessários para que nós possamos, aleluia, sermos abençoados e termos intimidade com Deus, em nome de Jesus, amém? Então, em Lucas 19, versículo número 1, diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este um chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu-o com júbilo, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Graças a Deus, amém? Então, nós devemos entender que quanto maior a bênção, maior os desafios de fé que nós vamos ter que superar, né? A primeira lição que nós aprendemos aqui é de suma importância, como um desafio, como eu disse, estar no ministério debaixo de uma cobertura é a maior bênção que a gente pode ter, né? Começando a administração, a Bíblia menciona o fato de que Zaqueu era chefe dos publicanos. Ah, diga publicanos. Quem eram os publicanos? Os cobradores de imposto.
Isso para os romanos. O povo israelita vivia sob o domínio do Império Romano. Zaqueu era israelita e trabalhava para o governo romano. Então, ele era considerado um inimigo do povo de Deus. Por isso, a palavra publicano entre as pessoas israelitas se tornou sinônimo de roubo, corrupção e inimigo. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos. Eles odiavam a Zaqueu por esta atividade dele. E é normal nós odiarmos o nosso inimigo. Não pessoa, mas o nosso inimigo, que é o verdadeiro inimigo espiritual. É normal você odiar o inimigo. Você não pode estar abraçado com o inimigo, alegre com o inimigo, feliz com o inimigo. Você tem que odiar o diabo. Amém? Odiar. Né? Lá o salmista no Salmo 93 diz assim: eu odeio o meu inimigo com revolta no meu coração. Né? Nós temos que nos revoltar contra o nosso inimigo. Mas o povo odiava Zaqueu. É mais ou menos assim, vamos supor que aqui na igreja, tá, no nosso meio, tenha alguém que é contra o nosso ministério, ou contra o pastor. E essa pessoa venha falar mal do pastor, venha falar mal do ministério. Se algum de nós começarmos a dar ouvido a essa pessoa, o que vai acontecer? Então, nós vamos estar como que abraçando aquele que não nos quer bem, como Jesus disse: quem não é por nós é contra nós, quem conosco não ajunta, paga. Então, essa pessoa, esse tipo de pessoa, nós devemos prestar atenção. Primeiro, porque nós temos que ter cuidado para que ninguém dissemine nada, nem contra nosso ministério e nem contra os nossos pastores. Nada em contra. E também devemos ter cuidado com nossa família. Mais cuidado ainda. Se alguém vem, por mais amiga ou amigo que seja seu, criticar sua família, criticar seu cônjuge, a esposa ou esposo, falar alguma coisa contra ele ou contra seus filhos, você deve considerar essa pessoa com muita atenção, porque ele não é seu amigo. Você não pode considerar uma pessoa dessa seu amigo. Você tem que ter, aleluia, o cuidado de não ter a intimidade com ele. Pode até estar junto, mas não, aleluia, ser seu amigo. Porque é impossível a gente não andar com as pessoas. Mas as nossas amizades, as pessoas íntimas nossas, devem ser bastante seletivas. Amém? A palavra de Deus diz que, lá no Salmo, acho que é 107:3, que meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Que palavra bonita. Diga assim: meus olhos procurarão os fiéis da terra para serem meus companheiros. Então, se uma pessoa é fiel a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, ao seu esposo, ao seu ministério, ao seu pastor, essa pessoa é digna de ser amiga sua. Fora isso, você deve tratar apenas como companheiro, né? Apesar que a palavra companheiro se tornou muito pejorativa, né?
porque o povo da esquerda chama o outro de companheiro, né? Nada com política. Uns companheiros que não é muito bom de companhia. Glória a Deus, amém? Então essa é a primeira lição que nós temos. Por que mencionou o fato dele ser um publicano? Que era um inimigo do povo de Deus. E com o inimigo nós não podemos ter aliança. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. A segunda lição que nós tiramos, aliás, se você quiser anotar o texto que eu falei, que quem não é por nós é contra nós, quem conosco não ajunta espalha, está no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 30. Ali o contexto mostra o fato do diabo, as pessoas estarem acusando Jesus de ter expulsado o demônio de uma criança pelo poder de Satanás. Então ele, aleluia, falou claramente sobre este assunto que eu estou mencionando para vocês. Aleluia. O segundo fato aqui de suma importância para todos é que Zaqueu queria ver a Jesus. Tá? Diga, Zaqueu queria ver a Jesus. Por que será que ele queria ver Jesus? Todo mundo quer ver Jesus? Sim. Havia uma multidão ali querendo ver Jesus. Por N motivos. Primeiro porque ele era um profeta muito importante. No nível de Elias. Alguns falavam assim, esse é o Elias que ressuscitou. Elias é o maior dos profetas para Israel. No monte da transfiguração apareceu Moisés, Elias. Estava lá o representante da lei, que é Moisés, o representante dos profetas, que é Elias, e o representante de Deus, que é Jesus. Glória a Deus. A trindade humana. Que maravilhoso que é a palavra. Então, as pessoas falam, o cara mais importante, vamos ver o Elias, o grande profeta, vamos lá. Foi uma multidão. Aliás, para a profecia vai muita gente com a cabeça. Né? Para a palavra não vai muita gente. Quem sabe entende, né? Quem conhece entende. Talvez eles fossem porque Jesus era muito famoso por milagres. Um dia antes, ele havia curado um cego na mesma cidade, em Jericó. Um cego lá que vinha clamando a ele, e ele curou aquele cego. Ou seja, tem muitos motivos porque alguém quer seguir a Jesus, quer ver a Jesus. Mas o motivo mais lindo de todos está em Filipenses 2,13, tá? Anota aí. Que diz assim, aleluia, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, conforme a sua boa vontade. Diga glória a Deus. Decore essa palavra. Achou aí, pastor? E vai ler para nós, por favor. Diga, vamos repetir para decorar, diga, porque Deus é o que opera em mim, tanto querer como efetuar, conforme a sua boa vontade. Diga assim, Deus quer e vai ajudar eu a alcançar aquilo que Ele quer, eu fazer aquilo que Ele quer, eu fazer a vontade dEle, porque tudo é dEle, para Ele e dEle. Então, na verdade, Deus já tinha um propósito com Zaqueu, mas ele não sabia.
Na verdade, tem muita gente que Deus tem um grande propósito, mas você ainda não sabe, não conhece o propósito de Deus para você. Eu lembro que eu ainda não era convertido, eu tinha 18 anos. Naquela época, o ensino médio chamava-se colegial. Eu estava no 2º ano do colegial. E uma moça, isso, do ginásio. A irmã ali me ajudou. Acho que nós já estamos experientes. Outra palavra não, né, irmã? Nós temos mais experiência que vocês. Aleluia. E uma moça, ela era assembleana, odiada por todo mundo. Uma assembleana no meio de um bando de doido que era na minha época, né? Era só gozação em cima, só burlação em cima. Porque ela ia com o cabelão comprido, com aquela saiona, e o povo tudo tirando o saio dela. E um dia eu fui zombar dela. Ela sabia que meus pais eram crentes, e ela sabia que eu tinha sido criado na igreja. E ela disse assim: Deus está me dizendo que um dia você vai ser pastor. Eu disse para ela: eu prefiro servir ao diabo do que a Deus. Eu não gosto de crente. Criado num lar cristão, com o pai e a mãe cristãos, eu odiava os crentes. Mas na verdade não era eu, era o inimigo. E a palavra se cumpriu. Porque Deus sabia do meu futuro, mas eu não sabia. E apesar de toda a iniquidade que havia, maldade, corrupção no meu coração, Deus tinha um propósito. Diga glória a Deus. Diga: Deus tem um propósito na minha vida. Eu ainda não conheço, mas eles vão se cumprir. Porque de Deus é tanto querer como efetuar. Entende a lição de Zaqueu? Por que ele queria ver Jesus? Diga: porque Deus tinha um propósito. Porque Deus tem um propósito, é que eu estou aqui na igreja. Abraça esse propósito. Busque esse propósito. Faça de tudo para alcançar este propósito. Porque vão ser grandes os desafios. A palavra de Deus diz que Zaqueu, aleluia, queria ver Jesus. E o terceiro ponto diz assim: mas ele não podia, porque era, aleluia, de pequena estatura e por causa da multidão. Daí vem o tema da nossa mensagem. Ele não podia. Havia um grande desafio. Ele tinha que vencer a multidão. É difícil vencer a multidão. É difícil lutar contra as pessoas. Você tem que lutar contra você mesmo. Você tem que pegar os seus problemas e dizer assim: com a bênção de Deus eu vou resolver esses problemas. Depois, se você não anotar tudo, vai estar gravado. Diga: com a bênção de Deus, todo problema vai ser resolvido. Hoje à tarde eu orei por uma moça que não é crente, é uma moça atrapalhada da vida. Ela chegou chorando porque o namorado terminou com ela, a amiga brigou com ela e meu filho levou ela lá em casa para eu orar por ela. Eram umas 3 horas mais ou menos. 5 horas eu estava me preparando para vir para cá. Ela chegou em casa e disse: pastor, a oração deu certo.
toda agonia, toda tristeza, toda angústia do meu coração foi embora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aprenda a ver seus problemas como desafios. Entendeu? Diga assim, eu tenho que aprender a ver meus problemas como grandes desafios. Quando o povo foi invadir Jericó, diz que era a maior cidade, a mais terrível e a mais fortificada. E diz que quando o povo de Jericó soube que Israel invadia a cidade, eles fecharam hermeticamente os muros e colocaram guardas em redor de todo o muro da cidade. Mas eles, com a bênção de Deus, derrubaram aquelas muralhas e tomaram posse do despojo. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Ele gosta de mostrar o seu poder através da nossa fraqueza. Isso nós temos que aprender todos os dias. Então você está olhando o seu problema. Glória a Deus. Você está reclamando, isso aqui eu peguei aí, por aí nessas. Você está reclamando que tem muita louça para você lavar? Não reclama não, é sinal que foi bastante gente comer na sua casa e você tem bastante vasilha. Então não é um grande problema, é uma grande bênção. Você está reclamando de limpar a sua casa? Louve a Deus, porque tem muita gente querendo uma casa para limpar. Ele não tem nem a casa, mas tem a disposição para limpar. E você tem a casa e não está tendo disposição para limpar. Eita glória! Você está reclamando do seu maridão aí, ignorante, bruto. E agora as irmãs vão tapar a ouvida. As irmãs tapam a ouvida agora. Incompreensivo. Você está reclamando dele? Eu conheço muitas mulheres que querem um marido e está difícil para elas arrumarem. Você está reclamando da sua esposa que fala demais, que é implicante, né, que é enjoada, que é gastadeira. Diga graças a Deus. Ela está ajudando eu a trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. Não ouvi amém? Diga assim, ela está ajudando, os homens fazem, ela está me ajudando a trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. Dificilmente um homem solteiro prospera. Você já percebeu isso? Porque o homem é meio... E quem não gasta, não trabalha para ganhar. E se a mulher está gastando, ela está nos ajudando a ganhar mais. Não sei se você está entendendo muito a comparação. Então, sabe quem tem grande problema? Né? Vou te dizer. Quem está lá no leito de um hospital, desenganado pelos médicos nas últimas. Posso ouvir? Isso, diga isso, é um grande problema. Eu já fui muitas vezes orar por pessoas que estava a vida dele um fiozinho de linha de lã. Eu então disse, este é um grande problema. Sabe o que é um grande problema?
é uma pessoa que está esperando um transplante, que 3 vezes por semana tem que fazer hemodiálise, e o corpo está todo cheio de hematomas. Eu estou falando isso porque eu conheço uma pessoa assim. Ele se chama Fabinho. Todo dia, entre 5 e 6 horas da manhã, eu estou lá na varanda da igreja. Quem conhece a igreja sabe como é a frente da igreja, lendo a Bíblia, orando, tomando meu chimarrão. E 3 vezes por semana esse Fabinho passa lá. A hemodiálise dele é 6 horas da manhã. É um laboratório ali na Fernando Correia, e ele mora ali no bairro, tem que passar lá em frente à igreja. Os braços dele é cheio de nódulo. As pernas dele é cheias de nódulo. E sabe quantos anos ele está esperando um transplante de rim? 5 anos. O ano passado ele fez um transplante e foi incompatível. Teve que voltar a fazer. Diga, esse é um grande problema, que é difícil de ser resolvido. Sabe o que é um grande problema? Quando você tem o que comer e não tem fome. É sinal que alguma coisa está mal na sua vida. E você está reclamando porque sua esposa não fez aquele bifão acebolado, não fez aquela carne de panela, só fez um arrozinho com feijão e ovo. Fala misericórdia. Diga, um grande problema é não ter fome. Zaqueu tinha 2 problemas. Quais eram os 2 problemas de Zaqueu? A multidão. A multidão é até a gente pode evitar, mas quem me evita da pequena estatura? Ninguém pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura, assim disse Jesus. Ah, mas isso é fácil. Fácil para você que nunca pegou um ônibus 6 horas da tarde, cheio de peão, e está lá debaixo do... É uma maravilha, é uma delícia. Você chega até... E está lotado o ônibus, você não pode fazer nada. Fácil é para você que não está lá no lotado, tomando cotovelada aqui, ó. Acho que por isso que eu fiquei... E aqueles grandão, você não pode nem respirar, porque aí que eles vão te socar mesmo. Diga, Zaqueu tinha um grande problema. Você pensa que é fácil para uns baixinhos quando eu era criança? Ainda bem que naquela época não tinha bullying, né? Tinha, mas a gente resolvia no braço, né, irmã? Né? Uma vez um amigo meu falou assim, eu estava com 2 pilhas daquela grana na mão, brincando. Devia ter uns 8 anos. Ele estava agachado, eu estava brincando assim. Ele falou assim, sabe por que baixinho atravessa a rua correndo? Eu falei, larga de brincadeira, já fiquei bravo. Larga de brincar com essas coisas que eu não gosto. Eu falei, você não sabe não? Eu falei, não. Ele falou, é para dar impulso para subir o meio fio. Do jeito que ele terminou de falar, eu soquei essas 2 pias na cara dele, só vi o sangue correr e ó, sumir no mundo. Pensa que é fácil ser baixinho? O problema é que antigamente nós resolvíamos no braço. A solução é um grande desafio, você resolve na força, né? Vocês estão rindo, mas é sério. Vocês pensam, olha os apelidos baixinhos, Chaveirinho, né? É outro que a irmã não está aqui hoje, falava Chaveirinho e falava
Toco de amarra-jegue. Tinha um monte de apelido. Mas eu louvo a Deus que isso não causou nenhum trauma. Hoje criaram tanto trauma que a pessoa não tem trauma, mas ela inventa trauma, né? Imagina o Zaqueu. Diga, grandes bênçãos, grandes desafios. Então, os seus maiores problemas são mínimos comparado com os de outras pessoas. Eu já disse aqui, isso não é da minha inspiração, é coisa que eu li, que para a gente valorizar nossa sanidade, devia visitar um manicômio. Para a gente valorizar nossa saúde, nós devíamos visitar os enfermos. Para a gente valorizar nossa liberdade, nós devíamos visitar um presídio. E para valorizar nossa vida, nós deveríamos visitar o cemitério. Dentro do tema de que você não tem, diga, eu não tenho problema. Eu estou fazendo problema com coisas que não são problemas. Diga glória a Deus. Então, Zaqueu achou uma solução. Qual que é a solução que Zaqueu achou? Qualquer árvore. Que árvore que ele subiu? Na figueira, como que era a figueira? Como? Brava. Você sabe o que é uma figueira brava? Cheia de figueira doce, não dá espinho. A Bíblia é interessante, os detalhes da Bíblia. Porque podia falar assim, ele subiu na figueira. Subiu na figueira. Mas o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não é para você só ler, ela é para você ter a revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo teve o cuidado de dizer assim, em uma figueira brava, diga glória a Deus. Para demonstrar duas coisas. Quando nós queremos intensamente algo, ninguém vai nos impedir de alcançar, em nome de Jesus. Por maior que seja o problema, o desafio, a dificuldade, nós vamos lutar por aquilo que nós queremos intensamente. E a outra lição é de que isso é para nós cristãos. Se queremos intimidade com Deus, nós devemos saber que há um preço a pagar. E quanto mais você, aleluia, lutar pela sua bênção, pela sua intimidade com Deus, você vai alcançar aquilo que o teu coração deseja. Por isso que a palavra diz assim, buscai e me achareis. É assim que diz a Bíblia? Não, a Bíblia diz assim, buscai e buscai. Pedi e pedir. Bater e bater. Quando você quer algo intenso com Deus, você tem que insistir, você tem que perseverar, você tem que lutar. Quando os discípulos foram expulsar o demônio de uma criança de 12 anos mais ou menos, que tinha convulsões, eles não conseguiram. Depois Jesus veio e expulsou, eles perguntaram, por que nós não podemos expulsar o demônio? Jesus disse o quê? Porque esta casta de demônios só sai por meio de quê? Do quê?
eu estou meio relaxado no jejum. Essa sexta-feira eu jejuei. Mas por mais de 20 anos na minha vida, toda sexta-feira eu fiz jejum completo. Eu jantava na quinta-feira e ia comer na sexta-feira, às 6 horas da tarde. E não fazia como um sacrifício. Eu fazia porque eu sabia da minha responsabilidade de ministrar a igreja e de vencer as lutas e de expulsar demônios. Então eu sabia que era meu dever fazer isso e eu não tinha problema em fazer. Então você quer ter autoridade contra demônios, você tem. Mas contra legiões, se você quiser ter autoridade, e hoje está cheio de endemoniado legionário. Não é qualquer demônio. Hoje tem demônios que se você não tiver em jejum é perigoso. Perigoso você ser igual os filhos de Cefa. Né? Quem lê a Bíblia sabe quem que é os filhos de Cefa. Né? Aí, se você quiser ler, está lá em Atos 18. Então, se você quer intimidade com Deus, pague um preço, filho. Você quer conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, quer pregar bonito, quer pregar com entendimento e não quer ler a Bíblia, não quer... Sabe, para eu pregar aqui, eu estou desde cedo preparando essa mensagem. E eu já tinha pregado muitas vezes sobre Zaqueu. Faz 40 anos que eu prego a palavra de Deus. O tema que você me falar dentro da Bíblia, eu prego. Mas não é que eu vou lá pregar porque eu uma vez preguei. Isso aqui que eu estou pregando aqui, eu nunca falei sobre Zaqueu. E eu já peguei um monte de vezes. Mas é um tema para hoje, para esse lugar, para esse momento. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela surte efeito no momento que ela é ministrada. É uma figueira brava? É, mas é a única que tem. Eu vou subir nessa figueira. Você quer ter poder e não quer orar? Pensa que orar é fácil? É fácil orar, pastor Valdir? Hã? Quem aí ousar dizer que é fácil orar, eu vou falar, então fica de joelho aí, ora 1 hora. Igual Jesus falou para os discípulos. Vocês não puderam orar 1 hora comigo? Nem os discípulos não conseguiram orar 1 hora. Quem falar que é fácil orar, eu vou falar, então ajoelha aí, ora 1 hora. Porque no meio de todo mundo é fácil orar. Agora ser sozinho, no quarto, ajoelhado, como Jesus mandou você fazer, duvido que você vai dizer que é fácil orar. Você vai falar, é muito difícil orar 1 hora. Mas nós precisamos orar. Diga, eu preciso orar. Eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que pagar um preço. Não que Deus exige isso. Deus não exige nada. Eu sou salvo pela graça. Mas se eu quero ser usado por Deus, aleluia, e viver o que Deus falou para mim, eu tenho que pagar esse preço em nome de Jesus. Para você ser salvo, você não precisa fazer nada. É só você se arrepender todo dia, pedir perdão e Deus perdoa. Agora, se você quer ser usado por Deus, você tem que pagar um preço de oração, de jejum, de ler a palavra, de estudar a palavra. Aí, não é todos que estão dispostos a isso. Quando Zaqueu estava em cima da figueira, Jesus olhou para ele e diga, glória a Deus. E o que Jesus falou? Qual que é a primeira palavra que Jesus falou? Não, a primeira palavra. Quando chamou ele pelo... Jesus era amigo dele, Jesus conhecia Zaqueu, Jesus já tinha andado com Zaqueu. Essa é a lição mais maravilhosa que eu acho dessa história. Diga, Deus nos conhece e nos chama pelo nome desde a fundação do mundo.
Deus dá tanto ênfase no nome, porque ele diz assim, lá no céu tem uma pedrinha gravada o seu nome. Diga glória a Deus. Diga assim, lá no céu tem uma pedra gravada o meu nome. Para Deus nunca esquecer, ele gravou. Todas as pessoas na Bíblia que Deus se dirigiu a elas, foi chamando elas pelo nome. Adão estava escondido lá depois do pecado, Deus chegou, Adão, Adão, cadê você, meu filho? Deus encontrou Abraão, ela falou, Abraão, Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra. Lá no encontro de Paulo com Deus, com Jesus, Jesus falou assim, Paulo, Paulo, por que você está me perseguindo? Ele falou, não estou perseguindo o senhor. Ele, diga, perseguir o povo de Deus é o mesmo que perseguir Jesus. Não preocupa não, que quem estiver te perseguindo, filho, só ora. Por isso que Jesus falou, ora para Deus ter misericórdia. Porque aí ele vai se tornar inimigo de Deus. Não é mais ser inimigo, é inimigo de Deus. Pessoal, fulano de tal está me perseguindo, está querendo me prejudicar. Ora por ele, para que Deus tenha misericórdia. Por esse aí você ora para ter misericórdia. Porque ele se tornou um perseguidor do propósito de Deus. Foi o que Jesus falou para Paulo. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões da coice em ponta de faca. Numa linguagem mais moderna. Ir contra o propósito de Deus é o mesmo que dar coice em ponta de faca. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Então Jesus disse, Zaqueu. Qual que foi a reação da multidão? Esse doido aí. Nós estamos aqui, todo mundo querendo a atenção dele. O que a multidão falou para Jesus? Como que você vai na casa de um pecador? Eu esperando que Jesus dê atenção para mim, eu esperando que Jesus vai na minha casa, e justo o Fernando, que é um vagabundo sem vergonha, salafrário, corrupto, inimigo do povo de Deus, ladrão, Jesus fala assim, eu vou na sua casa, meu querido. Imagina o coração, que ódio que entrou no coração daquela gente. Hã? Então, é isso que é ser muito... Porque nós sempre consideramos os outros pior que nós. Porque nós conhecemos as pessoas pela aparência. Deus nos conhece pelo coração. Jesus sabia quem era Zaqueu. A multidão conhecia Zaqueu e chamou ele nem pelo nome. Disse, esse pecador aí, essa mulherzinha aí, esse homenzinho aí. Mas Jesus falou, não, Zaqueu. Diga, Zaqueu. Põe seu nome em Fernando. Jair. É assim que Deus te chama. Porque Ele conhece o seu íntimo. Talvez você não esteja bem com as pessoas, mas o importante é estar bem com Deus. A multidão se revoltou contra Jesus. Uma multidão de hipócritas fariseus, que tinha Jesus só como religião, não tinha Jesus da prática. Que coisa maravilhosa que Deus é. Como que Deus é maravilhoso. Quando Pedro negou a Jesus, ele encontrou Pedro. Se fosse eu falasse, você é um vagabundo mesmo, né? Você anda comigo e fica falando mal de mim para as pessoas, falando que não me conhece. Não é assim que a gente faria? Hã? Você não faria isso? Pior, dava
Larga de ser mentiroso, vagabundo, salafrário. 3 anos você está andando comigo e dando punhalada nas minhas costas. Jesus falou quantas vezes? Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Isso dói muito mais do que qualquer coisa. Você imagina a pessoa que você fez mal dizendo que te ama. Por isso que o coração, o amor de mãe é comparado ao amor de Deus. Por mais que o filho maltrate a mãe, ela ama ele. Deus nos conhece intimamente. Então, Jesus disse a Zaqueu: desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa. Já pensou a alegria do coração deste homem? Hoje eu vou lá na sua casa, Zaqueu. E desce agora. As coisas de Deus é aqui agora. Não é amanhã que você vai ser abençoado, é aqui agora. Não é amanhã, é hoje. Lá em Hebreus 3:7 diz assim: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como fez o povo na provocação do deserto. Deus tem urgência de comunhão conosco. Mais do que você querer comunhão com Deus, Deus quer comunhão contigo. E é urgente, diga, é urgente que eu busque a Deus agora, hoje. Não sei que hora que é, mas vamos partindo para o encerramento. Foram os 2 juntos para casa. Chegou lá, Zaqueu deve ir mostrar a casa, que a gente faz para os amigos, né? Ó, meu banheiro, que lindo, que banheiro é o espelho da casa, né? Se o cara levar você no banheiro primeiro, ele tiver cheirosinho, limpinho, fala: ixi, essa pessoa é... Aí levou na cozinha, na suíte, que ele era rico, né? Devia ser uma casa boa. Não creio que ele, né? O cabo era rico e famoso, trabalhando para o imperador, entendeu? E Jesus lá olhando para ele. E quando Jesus olha no nosso coração, nós vemos quem nós somos. Diga, a presença de Deus revela quem nós realmente somos. Você pode falar as coisas para Deus, pode fazer as coisas para Deus, mas o dia que você estiver na presença de Deus mesmo, você vai ter um verdadeiro arrependimento no seu coração. Porque o verdadeiro arrependimento é refletido por quê? Pelos frutos. Fé é confirmada pela ação. O que a Bíblia diz? Fé sem obras é morta. Zaqueu demonstrou com suas ações o que havia no seu íntimo. Ele disse: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Arrependimento sincero, hein? Mas estava o olhão de Jesus lá. Como que é o olho de Jesus? Como chamas de fogo. Não olha o coração, ele olha lá o íntimo do coração. Os seus pés é como o quê? Latão reluzente. Eu estou falando de Bíblia, gente. Onde está escrito isso? Apocalipse. Seus olhos é como chama de fogo. Revela o mais íntimo do nosso ser. Jesus está olhando para Zaqueu.
Seus pés é como esquadrinha, sabe tudo, percebe tudo. Então Zaqueu começa, agora tô na berlinda, né? Se eu roubei, eu quero devolver 4 vezes mais. E eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Você tem dúvida de que esse homem teve encontro com Jesus? Diga não. Porque a coisa mais difícil de converter é o bolso. Não sei por que fala que turco é atacante. Eu falo, eu sou brasileiro e sou assim. Agora não, porque agora eu sou crente, né? Mas você fala, turco é... Que turco? Todo miserável que pisa nessa terra é apegado ao dinheiro. Ainda bem que nós somos crentes, fomos libertos. A maior bênção do dízimo é você ser liberto da avareza, entendeu? Que o pior pecado para Deus é a avareza. Ele é comparado à idolatria. Você fala lá do santo, do católico, e você é avarento, você é igualzinho a eles. Não sou eu que estou falando, não fica bravo comigo não. Fica bravo com Deus, está escrito aqui. Paulo que falou, vai brigar com ele. Mas Zaqueu demonstrou que havia um verdadeiro arrependimento no seu coração, através da sua atitude. Pelos seus frutos o conhecereis. Produzi, pois, frutos de arrependimento. Hoje há muita gente na igreja. Não, aqui não tem muita gente, graças a Deus. É sinal que todos estão arrependidos. Mas tem igreja aí de 1.000 membros, acho que 500 não teve um verdadeiro arrependimento. Não quero julgar, mas tem uns crentes que não parecem crente, né? E tem uns crentes que parecem crente, mas não é crente. Veste como crente, usa costume de crente, mas não é crente. Diga que Deus nos ajude. E a palavra mais linda. Hoje entrou a salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Há algum perdido aqui? Há algum falso crente aqui? Há algo perdido na sua vida? Há coisas que você está achando que não tem solução? O Espírito Santo está perguntando. É hora de você ter fé. Eu já vi Deus fazer coisas inimagináveis. Mas não precisa falar isso porque a palavra de Deus já confirma, né? Diga, tudo é possível para Deus. Eu conheço um pastor, eu que restituí ele, né? Consolidei ele foi membro da minha igreja. A esposa tinha largado ele era pastor de uma grande igreja. A esposa traiu ele e foi embora com outro homem, uma pastora. Escuta a história. Estou resumindo. Ele casou com outra mulher, começou um ministério. Faz 3 anos atrás, a mulher dele morreu. Hoje ele está casado com a primeira esposa. Ela é uma pastora de excelência. Se vocês conhecerem ela, vocês não acreditam que aconteceu isso na vida deles. Depois de 20 anos, o casamento deles veio a ser restaurados. É mais ou menos uma história da irmã aqui. Ele era namorado novinho, depois de 60 anos veio casar, né? O amor renou 40 anos. Que história linda, né? Uma hora é bom para dar testemunho essas histórias, né? O que Deus faz, né? Quando eu fui fazer o casamento dele, eu falei, puxa vida, o que Deus faz? Diga aqui que Deus não pode fazer.
Como disse Josué, acaso há alguma coisa difícil para Deus? O que você diz? Diga não. Perguntou, acaso há alguma coisa difícil para Deus? Não. Quando tudo está perdido, quando nada mais tem jeito, se nós buscarmos a Deus, Deus vai entrar com providência e vai nos abençoar. Fica de pé um pouquinho. Faz um louvor aqui para nós e o pastor vai ministrar a ceia, tá? Mas leve essa palavra no seu coração. Eu creio que vai estar gravada aí no Facebook. Aleluia. Amém? É uma palavra de Deus para nós, para que a gente possa viver uma vida melhor, conforme o que Deus quer para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia.